Eu convido você a abrir o Evangelho lá no livro de... abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu fui empolgado aqui no chat, né? Hoje o nosso tema é Feitos para Salgar e Brilhar. Eu convido você a abrir o seu texto aí em Mateus, capítulo 5, e nós leremos a partir do versículo 13 até o versículo 16. Me acompanhe na leitura, tá bom? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, de 13 a 16. Palavras do Senhor Jesus no início do Sermão da Montanha. Diz assim o texto sagrado: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ela alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Convido você a orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, diante da Tua palavra, pedimos graça e misericórdia. Queremos entender, ó Deus, a nossa missão e por isso pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Continue, ó Deus, a ministrar ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Temos estudado o Evangelho segundo Mateus e o nosso tema hoje é Feitos para Salgar e Brilhar. É claro que nós temos a consciência que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e dessa forma nós precisamos mostrar a glória dele. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que nós fomos feitos para manifestar a glória dele. A nossa missão é refletir a imagem e semelhança de Deus que há em nós, mostrar a glória daquele quem nos criou. E dessa forma nós precisamos entender o que Jesus quer passar a nós, como pessoas, na nossa individualidade, mas também como igreja, como esse coletivo de gente salva, de salvos por Jesus, de gente que crê na mensagem do Evangelho, de gente que foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nessa reflexão hoje, nós veremos como nós fomos feitos para salgar, para dar sentido, sabor a essa vida, e também que nós temos a incumbência, a responsabilidade de brilhar a fim de que outras pessoas conheçam a luz do Senhor Jesus. E é interessante que Jesus coloca essa ideia de sal e luz, que são substâncias extremamente comuns desde o início da humanidade, e assim nós precisamos ter a compreensão de tudo aquilo que Jesus mostra para nós a partir desse texto. A ênfase de Jesus está em formar nos seus discípulos esse conceito ou essa consciência de que eles, de que nós, os seus discípulos, como povo de Deus, temos uma missão, e a missão de Deus para nós nesse tempo é salgar, é brilhar, é demonstrar o valor da vida, o brilho da vida, a beleza da vida, e eu diria o sabor da vida, como nós veremos daqui a pouco. O povo de Deus é formado, é forjado por Deus com essa missão, a missão de ser um povo diferente em meio a outro povo. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil, e nós sabemos como nós somos influenciados por esse jeitinho brasileiro, e agora que eu estou falando jeitinho brasileiro, obviamente essa expressão está entre aspas, esse jeitinho brasileiro que faz parte da nossa cultura, mas nós não podemos assimilar esses conceitos à nossa própria vida. Por quê? Porque nós somos de outra natureza. Por quê? Porque nós somos de Deus, nós somos seguidores do Senhor Jesus, e logo a nossa formação pessoal e a nossa formação coletiva como povo de Deus segue outros princípios. E dessa forma Jesus é enfático ao dizer: vós sois
o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. E aqui Jesus está apelando à nossa consciência de que nós somos povo de Deus e temos responsabilidades para com o povo aonde nós estamos inseridos, ou seja, nós, como Igreja Batista Nova Canaã, temos uma grande responsabilidade com a cidade de Sorocaba, mais especificamente com a região, a macro-região, eu diria, da zona norte da nossa cidade, uma região extremamente populosa e, mais especificamente ainda, com um bairro aonde nós estamos inseridos. Então, nós precisamos ser sal e luz nessa localidade e, a partir dessa localidade, irradiar a luz de Jesus e dar sabor à vida das pessoas que passam pela nossa existência. Até pouco tempo atrás, a nossa igreja ela era circunscrita a somente a atuação no bairro, mas agora, pela graça do Senhor e esses aparatos tecnológicos, Deus tem levado a nossa voz a muitas localidades que nós até ainda não conhecemos. Algumas nós sabemos, algumas pessoas mandam algumas notificações, até a nossa equipe de comunicação consegue rastrear e saber basicamente aonde nós temos alcançado pessoas, mas, por exemplo, nessa semana eu recebi um contato pelo WhatsApp de uma pessoa que trabalha na roça, lá no sertão, ou no fundo, na região rural do Maranhão, lá numa região extremamente longínqua. Ele fica alguns dias, quase 15 dias, sem ter contato com os nossos irmãos ali da Igreja de Balsas, o nosso missionário Jeter, que tem trabalhado ali naquela região, e ele está ouvindo as mensagens. Eu não conversei com ele alguns detalhes, mas eu sei que lá na roça ele tem ouvido as nossas mensagens, ele tem ouvido os nossos cultos. Ele falou até para mim, falou assim: enquanto eu tenho bateria, pastor Jefferson, eu estou ouvindo aí os cultos da igreja, ouvindo as aulas, participando de tudo. Ele coloca lá no nosso canal, e Deus então tem levado a nossa voz, e nós temos tido esse privilégio de ser sal e de ser luz na vida de muitas pessoas, porque nós precisamos ter essa consciência de que nós somos um povo diferenciado em ações, em palavras, em atitudes, e a nossa missão é influenciar o contexto no qual nós estamos inseridos. Dessa forma, eu gostaria de citar uma frase que gosto muito, de um mentor espiritual, John Stott, quando ele diz assim: nós não devemos perguntar o que está de errado no mundo, porque o diagnóstico já foi dado por Deus. Nós devemos nos perguntar o que houve com o sal e com a luz. O diagnóstico já foi dado, o mundo jaz no maligno. A pergunta é: o que está acontecendo com o sal? O que está acontecendo com a luz? Por que a luz não está brilhando em meio às trevas? E por que o sal está perdendo o seu sabor? Então, basicamente, com essas informações, eu quero mergulhar com vocês nesse texto e extrair algumas lições preciosas desse texto, porque Jesus vai usar essa metáfora do sal e também da luz para mostrar algumas lições preciosas aos seus discípulos iniciais, aquele povo que estava ali, aquela grande multidão no primeiro século, e também para nós hoje, no século 21, falando aos nossos corações e despertando em nós essa responsabilidade de buscarmos uma relevância social, uma relevância espiritual, a fim de que a nossa igreja seja um farol, a fim de que a nossa igreja seja sal aonde ela estiver, de maneira coletiva, como eu estava dizendo no início, mas também trazendo essa responsabilidade pessoal. Nós fazemos parte da igreja e queremos que a nossa igreja anuncie o evangelho a partir da Rubião de Almeida, a partir da Raimundo Frutuoso, as duas ruas aí onde a nossa sede está estabelecida, mas também queremos que a nossa própria vida, como membros dessa igreja, de forma individual, impacte algumas vidas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender um elemento muito importante que fazia parte da cultura da época a respeito do sal. O sal, ele era essencialmente diferente. O sal no mundo antigo, ele era usado para demonstrar a diferença. Nós sabemos que o poder do sal é mostrar a diferença, é realçar o sabor dos alimentos, e o sal tem essa característica. Quando nós colocamos o sal no preparo dos alimentos, ele tem essa capacidade de realçar o sabor e demonstrar que ali há algo diferente. É muito interessante isso, porque o mesmo sal que realça o sabor, a suculência da carne,
dá também, ao mesmo tempo, sabor ao feijão, por exemplo, ao arroz, a uma salada, enfim, o sal é o mesmo, ou seja, ele tem os mesmos componentes, mas ele realça as qualidades de cada ingrediente no qual ele é lançado. E aqui há uma aplicação maravilhosa, porque nós, sendo de Deus, cada um de nós tem uma ideia, tem um pensamento, tem uma personalidade, mas Deus realça aquilo que há de bom em nós e dá real sentido e valor à nossa existência. Então, nessa linha de pensamento, nós, como povo de Deus, nós somos chamados por Jesus para dar sabor à vida, para mostrar como a vida é bela, para mostrar como a vida ela é valiosa aos olhos de Deus, para que as pessoas que estiverem ao nosso redor possam também saborear a vida, possam se encontrar com o real sentido da vida. O povo de Deus deve ter uma vida, ou melhor dizendo, um estilo de vida altamente impactante e atraente. Explico. Nós deveríamos ter uma vida como cristãos, uma vida impactante. As pessoas deveriam perceber em nós um brilho diferente nos nossos olhos. Afinal de contas, o nosso futuro está assegurado nas mãos de Deus, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, a nossa alma já está salva, já temos o destino certo da nossa existência, de onde vamos passar a eternidade, e com todas essas informações, nós hoje já desfrutamos da paz de Deus, já sentimos a misericórdia do Senhor sendo renovada a cada dia, percebemos a atuação de Jesus, o nosso bom pastor, e por tantas e tantas outras coisas ainda que falta nessa aplicação, nós poderíamos ter uma vida altamente impactante, atraente. As pessoas deveriam olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Porque o que o sal está fazendo na nossa vida, o que a mensagem do Evangelho está fazendo na nossa vida, a mensagem do Evangelho está realçando o sabor da vida. Enquanto muitas pessoas estão tão somente sobrevivendo, nós estamos vivendo e tendo uma vida, segundo João capítulo 10, uma vida em abundância, uma vida com qualidade. Por quê? Porque nós estamos submetendo a nossa existência a Deus, ao Todo-Poderoso. Então Jesus está falando que nós precisamos ser o sal da terra, ou seja, nós precisamos ter uma vida temperada, uma vida com sabor, e mostrar ao mundo que a nossa vida é completamente diferente, é distinta. Nós não vivemos segundo a filosofia desse mundo, nós não ficamos completamente preocupados como as outras pessoas ficam. É claro que temos as nossas questões, nós temos que cuidar da nossa saúde emocional, é claro que nós precisamos cuidar das crises nas quais nós estamos inseridos, é claro que nós sofremos as intempéries da vida, assim como todas as pessoas sofrem, mas nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento, a nossa vida tem sabor. Você pode conversar com uma pessoa que está passando momentos difíceis, mas que, mesmo assim, ela pode relatar para mim e para você que, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, ela segura na mão de Deus e ela tem fé, ela tem convicção, ela tem certeza, ela tem esperança, ela tem paixão na vida e ela sabe que, ao partir dessa vida, o Senhor Jesus está do outro lado aguardando-a. E dessa forma, isso traz segurança à nossa vida, isso traz beleza à nossa vida, eu diria, isso traz sabor à nossa vida. Nós cristãos e nós como igreja precisaríamos mostrar ao mundo uma outra relação com a vida. Nós precisaríamos mostrar uma vida bela, uma vida feliz, uma vida pautada pelo perdão, por novos relacionamentos, porque o cristão deve ser radicalmente diferente das outras pessoas, em uma sociedade marcada pelo ódio, por discursos violentos. Nós deveríamos ser conhecidos como pacificadores. Em uma sociedade que já perdeu a compaixão pelas pessoas, deveríamos ser mais sensíveis com a dor alheia, mostrar a nossa compaixão. E, amados irmãos, assim como nós conseguimos diferenciar um prato de comida sem sal, as pessoas também estão percebendo
que há igrejas que não temperam a vida, há cristãos que não temperam a vida, que não são diferentes, não mostram seus valores diferentes, conceitos, princípios. E o sal, ele é radicalmente diferente. E ele realça o sabor da comida. Também o sal tem uma segunda finalidade, que é a de preservação. O sal também no mundo antigo era usado para preservar os alimentos. Os alimentos eram envolvidos em uma camada e uma quantidade generosa de sal a fim de preservar os alimentos, a fim de, principalmente as carnes, que não houvesse a decomposição dos alimentos, para que os germes não viessem a tomar conta desses alimentos. As carnes eram envolvidas pela uma quantidade de sal e assim permaneciam com as suas características próprias ao consumo. Então o sal traz o sentido de preservação. Eu não sei você, mas eu particularmente gosto muito e gosto mesmo de carne seca. Alguns chamam de carne de sol também. Eu sei que há uma diferença, mas é uma carne que é envolvida no sal. Se você gosta um pouco de peixe, você conhece lá o bacalhau, que também vem envolvido numa camada de sal para preservação. Veja que mesmo com o sistema de refrigeração que nós temos hoje, esse sistema de preservação por meio do sal ainda é utilizado. E o sal, então, forma uma camada protetora, uma capa ao redor do alimento, protegendo o alimento, cuidando do alimento, e assim o sal sempre foi visto como um antisséptico natural de preservação. O sal era usado como um conservante dos alimentos. E aí, fazendo a minha lição de casa, eu estou estudando juntamente com o Lucas, o Tasker, um teólogo que escreve um comentário a respeito do livro de Mateus, e ele fala o seguinte: nós, povo de Deus, falando desse texto, somos chamados a ser um purificador moral em uma sociedade em trevas. Eu gostei disso. Nós, como igreja, e nós também individualmente, onde nós estamos inseridos, nós somos chamados a ser um purificador moral em uma sociedade altamente corrompida. Nós somos chamados a conservar os valores éticos e morais da palavra de Deus. Nós somos chamados a conservar, a preservar os valores da família. É muito interessante ouvir algumas pessoas falando de pessoas com a mesma natureza sexual e usando a expressão que são um casal. Não são. E nós precisamos preservar esses valores. Nós precisamos preservar aquilo que Deus instituiu, porque o sal tem essa natureza. Nós não podemos deixar com que a igreja seja moldada pelo mundo, não, é a igreja que molda a cosmovisão dos seus membros, a fim de que os seus membros defendam aquilo que Deus sempre defendeu, a família, o respeito, a honra aos mais experientes, o carinho, o afeto, uma vida de compaixão e graça, uma vida generosa. Então nós não podemos nos corromper ou ceder às pressões do mundo, já que o mundo não exige compaixão ou não vive a compaixão, logo também não viveremos compaixão, não. Vamos viver, segundo Stott, na contracultura. O mundo é egoísta, nós seremos generosos. O mundo não tem compaixão, nós ajudaremos as pessoas, assim como aprendemos com a parábola do bom samaritano. Nós queremos ser sal, nós queremos preservar. Tem muitas escolas, inclusive como o irmão Fábio citou na última vez que trouxe a pregação, que estão falando de sexualidade de uma maneira tão aberta e tão liberal, eu diria até tão permissiva, e nós falaremos o quê? A nova geração, nós falaremos de sexualidade pautados no princípio bíblico, porque queremos preservar aquilo que Deus trouxe para nós. Os cristãos devem agir como sal, ou seja, devem preservar o mundo. Eu não sei se você já parou para pensar, se Deus removesse as igrejas sérias, estou falando de todas as igrejas, mas as igrejas sérias, as igrejas bíblicas, dos contextos aonde eles estão, ou elas estão plantadas. Certamente o contexto seria completamente corrompido, e a igreja foi plantada
cada uma em sua localidade, para preservar, para falar daquilo que é justo, para mostrar aquilo que é real. Por que que Deus me coloca numa cidade? Por que Deus colocou você aí nessa cidade, nesse trabalho, nessa família, para que você seja sal, para que você preserve tudo aquilo que Deus trouxe como princípio e valor até o dia de hoje. Então, os cristãos são chamados por Jesus para ser um conservante natural. Porque se Deus tirar você da empresa que você trabalha, certamente os casos, os índices de corrupção irão aumentar. Se Deus tirar você da sua família, a degradação será ainda maior. Então você e eu fomos colocados ali, naquele determinado contexto, para preservar, para falar aquilo que Deus deseja. Como igreja, porque Deus colocou a gente, a nossa igreja, naquela localidade para preservar aquele bairro, para cuidar de vidas, para sinalizar o reino de Deus. Somos chamados para sermos purificadores da moralidade de baixo nível no nosso mundo. Somos chamados, inclusive, para fazer música de boa qualidade em um contexto onde tem péssimo gosto na área musical. Somos chamados, amados irmãos, para ser o antisséptico da nossa sociedade. Somos chamados para protegermos e preservarmos os valores do reino de Deus, os princípios éticos, morais, os padrões estabelecidos, a fim de que o mundo não banalize aquilo que Deus trata como algo extremamente importante, que são os valores. E nós traduzimos isso pela lente cristã como propósitos de Deus. É interessante que o Senhor Jesus fala assim para nós, versículo 13. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? E aqui Jesus vai falar que o sal pode perder o seu ingrediente, que é dar sabor. E se ele perder essa sua capacidade de dar sabor, de preservar, ele perde o seu sentido. É interessante isso, porque o sal sem o poder de salgar é um absurdo. Assim como um cristão que não vive de acordo com os valores do reino de Deus, que não vive de acordo com a vontade de Deus, também é um absurdo. Se o sal perder as suas funções, ele perde também a sua serventia, ele perde a sua eficácia, ele deixa de ser eficiente, da mesma forma que o povo de Deus, quando deixa de cumprir o seu papel, quando deixa de cumprir a sua missão, quando deixa de desempenhar a sua vocação, se torna um sal insípido, não tem valor. Então nós precisamos ter essa reflexão e ouvir essa voz de Jesus. Nós somos sal, mas o sal tem uma finalidade, ele tem uma missão, ele tem uma vocação, que é dar sabor e preservar. Se isso não acontecer, quem vai restaurar o sabor? Se a igreja falhar no sentido de preservar a sociedade, quem vai salvar a sociedade? Se a igreja não cuidar das famílias, quem vai cuidar das famílias? Se a igreja não der o sabor da vida e não mostrar a esperança, amados irmãos, aqui eu fico com o coração apertado, nós somos a comunidade da esperança. Nós somos a comunidade que divulga a esperança em Jesus. Me permita contar um testemunho. Dia desses voltei para casa com o coração apertado. Ao levar doações em uma casa na nossa região, e fui ali por 2 meses seguidos, e um menininho, um garoto me acompanhando sempre, carregando ali algumas sacolas, e quem sabe, quem me conhece sabe que se alguém chega por perto, eu ponho para o trabalho, e eu chamei aquele menino, falei assim, olha, vim trazer algumas coisas para sua mãe, me ajuda aqui com algumas sacolas, são leves, leva aqui o papel higiênico, leva aqui o sabonete e tal. E aí, conversando com ele, teve um dia que eu pude conversar com ele um pouquinho no portão, ouvi, entendi algumas das necessidades, mas na terceira vez que estive lá na casa daquele menino, ele falou assim para mim, pastor, você não pode me levar embora. Eu converso com a minha mãe, você conversa com ela. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu não tenho pai. E eu vejo você aí,
Ele até usou uma expressão, eu achei tão engraçado. Você é todo forte. Eu falei, não, estou ficando gordo de novo, meu filho. Brinquei com ele. Ele falou, você é forte. Você está cuidando de um monte de gente. Um garotinho queria ir embora. E eu conversando com ele, eu falei, não, Papai do Céu vai cuidar de você aqui na sua casa. E uma das sacolas que nós levamos era roupas. A Natália viu aquele garoto uma vez e enviou uma sacola de roupas. E a mãe chorando depois, aos prantos, falando assim, aquela roupa foi ideal, foi no tamanho dele. E pastor, eu não sei o que aconteceu, mas ele agora está apaixonado pelo Senhor, ele quer ir junto contigo. Aquele menino, amados irmãos e irmãs, ele quis vir comigo no carro para ajudar a levar mantimento para outras famílias. Em outras palavras, ele falou assim, eu quero viver isso. Eu não tenho uma referência. Eu preciso de um pai, eu preciso de uma casa, eu preciso de roupa, eu preciso de cuidado. É o mundo clamando pela assistência da igreja. E até ele brincou comigo, ele falou assim, olha, eu sou moreninho como o senhor, ninguém vai perceber. Eu falei, não posso, meu filho, não posso. Você tem uma mãe. E agora essa semana eu estive na casa dele e ele ficou todo emocionado que eu falei para ele, olha, você é o homem dessa casa. Você vai pedir a Deus que Deus cuide de você, a fim de que você possa cuidar da sua mãe. Você é um garotinho ainda, mas Deus vai cuidar de você. Deus vai ser o seu pai. Aquele menino foi em lágrimas com apenas 9 anos. É a igreja sendo sal, é a igreja salgando, dando sabor à vida. Aquele menino já estava meio que desiludido, mas a igreja trouxe essa mensagem de esperança. E agora aquele garoto pode ter a esperança de que Deus é o seu pai. E Jesus exorta os seus discípulos a refletirem sobre a relevância como povo de Deus. Estamos aqui para quê? Com qual finalidade? Para salgar, para dar sentido à vida, para dar sabor à vida, para preservarmos os valores daquelas pessoas que estão sem nenhuma esperança, estão quase que no sentido de desistir da vida. E nós não podemos perder a nossa identidade, a nossa missão, a nossa vocação como igreja. Mas também Jesus nos chama para sermos a luz do mundo. É interessante isso porque ele diz por diversas vezes, eu sou a luz do mundo. E aqui no Sermão da Montanha ele fala o seguinte, agora vocês, igreja, povo de Deus, vocês são a luz do mundo. Vocês precisam brilhar no meio das trevas. E eu acho interessante isso, porque muitas pessoas ficam completamente perdidas na vida e ficam reclamando, murmurando, porque estão passando provações, estão passando por lutas, estão sendo perseguidos pelo fato de serem cristãos. Isso seria natural a todos aqueles que confessam a Jesus. O irmão Fábio, inclusive, quando nós estávamos falando a respeito das bem-aventuranças, ele citou e ele pregou sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados serão aqueles que serão perseguidos por conta da minha justiça. Porque, olha a vocação de Jesus, nós precisamos ser luz. A pergunta é, a luz brilha onde? A luz ilumina onde? As trevas. Tudo ao nosso redor é trevas. O mundo é regido pelas forças diabólicas. Sabemos disso. E nós precisamos fazer o quê? Ter medo? Não, brilhar. Onde tem luz, o cristão chega para brilhar. Você é convidado a trabalhar numa empresa e você sabe que é tudo corrompido, chegue lá e brilhe. Você é convidado a fazer um curso na faculdade, ou você está ingressando numa faculdade, você sabe que todo mundo faz o TCC falsificado ou compra na internet, faça o seu, brilhe, faça um trabalho exemplar. Brilhe a luz de Jesus, porque a luz de Jesus deve brilhar nos seus seguidores, ao passo que o mundo vai ver que nós somos diferentes, porque Jesus recebe essa missão por conta da profecia que estava em Isaías, de que ele, o Messias, seria a luz dos gentios e que os seus seguidores também
carregariam essa missão de brilhar e de irradiar a luz de Jesus. Então, veja, nós como igreja somos convidados a brilhar, mas não é a nossa luz, não é uma luz própria. Nós brilhamos a luz de Jesus que é irradiada em nós. Eu gosto de pensar muito na figura de um farol. A igreja é um farol. A igreja é um farol que ilumina. É interessante essa figura do farol. Me lembro uma vez que fui ao Rio de Janeiro e tive acesso a um farol. E ali conversei, eu me lembro que eu era criança, mas eu perguntei ao comandante da Marinha, ele falou para mim, olha meu filho, aqui, muito no passado, nós acendíamos uma forte luz, e por conta dessa luz, os navios eram guiados e eles não entravam em colisão. Eu falei, entendi, senhor. Eu falei, um dia eu vou usar isso. E hoje chegou o dia. Nós somos um farol. Enquanto nós estamos iluminando o mundo, as pessoas não estão em conflito, não estão colidindo uma com as outras, porque nós estamos irradiando a luz de Jesus. A igreja deve ser um farol. Tudo ao redor está em trevas, mas a igreja está brilhando, porque a igreja brilha a luz de Jesus. A igreja, eu diria, é iluminada pela luz de Jesus. A sociedade está toda em trevas. A sociedade precisa da luz de Jesus. Os gentios estão clamando, precisando. As nações precisam da luz. E na realidade, nós somos a luz. Nós precisamos chegar nos contextos onde a morte, a trevas, a escuridão, a corrupção, falta de perdão, desamor, e mostrar o oposto de tudo isso, porque o reino de Deus está sobre nós. Um dia, a luz do Evangelho já brilhou em nossos corações. Jesus, de uma maneira brilhante, fala para nós, eu estou aí no versículo de número 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Jesus usa a cidade edificada como metáfora. Fazendo uma lição de casa, os historiadores vão dizer para nós que as cidades eram construídas como pedra calcária, que brilhavam com a luz do sol, e à noite as cidades daquela época eram revestidas com lamparinas acesas para iluminar essas cidades. Ou seja, Jesus está falando, a cidade construída tem que brilhar. Logo, o povo de Deus, como igreja, como comunidade cristã, tem a missão de brilhar. Amados irmãos e irmãs, o nosso contexto é de trevas, densas trevas, escuridão, desilusão, abandono, ódio, rancor, e nós precisamos brilhar. Nós precisamos irradiar a luz de Jesus. Precisamos sinalizar o reino de Deus. Precisamos falar que a igreja é a luz no final do túnel. Porque as pessoas usam muito essa expressão. Não vejo uma luz no final do túnel. Eu falo assim, vá para a igreja. Vá para o reino de Deus. Veja a luz de Jesus brilhando por meio de cristãos. E alguém fala assim, mas lá também tem muitos hipócritas. Tem muitas pessoas falsas. Eu falo assim, seja bem-vindo, cabe mais um, vem conosco. Vamos aprender juntos. Vamos tirar as nossas máscaras. Vamos tirar a falsidade do nosso coração. Vamos nos esvaziar do nosso ego inflado. Vamos sinalizar o reino de Deus. Não era possível esconder uma cidade, assim como não é possível esconder a luz. Aonde a luz chega, clareia, ilumina. A quantidade de lumens das lâmpadas vão revelando várias questões. Por exemplo, não sei se vocês percebem, mas a minha imagem aí para vocês está bem vívida, né? Está bem clara. Aqui há uma iluminação bem forte na minha frente. Nós já deixamos uma também com o Lucas, com o Eduardo. Então nós temos aqui uma iluminação bem forte, potente, para que a nossa imagem fique aqui
completamente clara e você veja os nossos rostos com nitidez. Mas ao passo em que eu trouxe essa iluminação da igreja para minha casa, e aqui eu coloquei essa iluminação, eu comecei a ver os defeitos da parede. Eu achei interessante isso, porque até pouco tempo atrás eu achava que a parede da minha sala estava bonita. Mas conforme eu coloquei essa iluminação de alta potência, sabe o que eu vi? As marcas do dedo do meu filho, as trincas na parede. E sabe o que eu tive que fazer? Comprei uma lata de tinta, estou esperando uma folga para passar uma nova camada de tinta. Por quê? Porque a luz revelou as imperfeições, a luz revelou a sujeira. E se Deus está te colocando em lugares estratégicos, não reclame, fique lá, mostre a luz dele, porque através da luz ele vai revelar as imperfeições. E você, ao ver as imperfeições, precisará tratar, cuidar, instruir. O reino do céu chegou. Não dá para esconder uma cidade edificada, não dá. Não dá para esconder um cristão autêntico, também não dá. Não tem como. Nós, como povo de Deus, somos chamados a brilhar a luz de Jesus para todas as pessoas. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser negligentes, não podemos furtar essa mensagem às pessoas. Caminhando para o final, versículo 16, Jesus diz assim para nós: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. Jesus fala isso para nós, assim também brilha a vossa luz. Não é somente a igreja que precisa brilhar, você, eu, nós precisamos brilhar. Não é a missão somente da igreja ser um farol, eu preciso ser um farol. Um farol aqui na rua onde eu moro, um farol dentro da minha família, um farol dentro da igreja. Mas é diante dos homens que nós devemos brilhar. Olha que interessante isso. Às vezes as pessoas falam assim: ai, pastor, eu gostaria que nós ficássemos só entre nós, só entre os crentes, sabe? Eu queria que nós tivéssemos uma empresa só para trabalhar crente. Eu queria estudar numa faculdade onde o meu professor fosse crente, a faxineira fosse crente, o motorista da van fosse crente, todo mundo crente. E eu falo assim: tá errado, meu filho, tá errado, minha filha. Nós precisamos brilhar em meio às trevas. Olha o que Jesus está falando, que nós precisamos brilhar diante dos homens. Para quê? Qual a finalidade? Para que eles vejam as vossas boas obras. Nós somos chamados para fazer boas obras, sim. Nós não somos salvos, entenda bem isso, nós não somos salvos pelas boas obras. Há uma cultura religiosa do nosso país muito forte, eu diria, muito arraigada na nossa sociedade, em que as pessoas fazem boas obras pensando que podem atenuar a ira divina, pensando que podem trocar boas obras por salvação eterna, que podem ganhar um anjo novo da guarda porque estão fazendo boas obras. Não é isso que Jesus está falando. Inclusive, o apóstolo Paulo deixa muito claro, dizendo para nós que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha que interessante, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos criados para as boas obras. E porque eu sou salvo, eu preciso fazer boas obras. Porque ao fazer boas obras, eu estou sinalizando que eu sou um filho de Deus. Então Jesus está nos ensinando o seguinte: nós precisamos manifestar, mostrar ao mundo as nossas boas obras, as obras de justiça, as obras que dão sentido e sabor à vida, que nós somos sal, as obras que ofuscam as trevas. É muito pertinente a expressão de Paulo quando ele diz que o Deus desse século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus e eles não vejam o evangelho resplandecendo.
E aí o apóstolo Paulo diz assim, que das trevas resplandecerá a luz, porque ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Um dia nós todos andávamos em trevas, mas ele brilhou o seu evangelho em nós. Cabe a nós manifestar, brilhar e sermos um instrumento nas mãos dele para manifestar as boas obras ao mundo, diante dos homens, para que os homens vejam. E os homens, vendo as nossas boas obras, glorificarão o Pai que estás nos céus. Eu concluo dizendo que eu estou no momento, na história e no local que Deus queria que eu estivesse. Por quê? Porque nessa semana, mais uma vez, eu tive essa confirmação quando eu mandei no grupo do WhatsApp da igreja a lista de necessidades para nós socorrermos as famílias que estão sendo assistidas pela igreja. Em menos de 20 minutos, aquela lista foi contemplada e nós conseguimos todos os donativos que nós precisamos para socorrer as famílias. E nós queremos não apenas entregar um kit de cesta básica, nós queremos entregar amor, embalado em arroz, feijão, creme dental. Não é material físico, é uma demonstração de graça, de misericórdia, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Nós queremos manifestar, sim, queremos ser um farol, queremos que as pessoas vejam as nossas boas obras e digam: vamos glorificar o Pai desses irmãos. Cabe a nós ser sal, cabe a nós ser luz. Para quê? Para que os incrédulos vejam e venham glorificar ao nosso Deus. Nós, pessoalmente, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e na linguagem de Jesus, fomos feitos para salgar e brilhar. Como comunidade, como instituição de Deus aqui, plantada na região da zona norte da cidade de Sorocaba, temos a missão de salgar, de dar sabor, de mostrar como a vida com Deus é bela, é leve, é prazerosa, traz paz ao coração. E como nós precisamos sinalizar o reino dele, porque as pessoas vivem em trevas. E um dia nós também andamos em trevas, mas um dia, por alguma razão, a luz do evangelho brilhou e as trevas se dissiparam de nós e agora nós andamos na luz. Vamos trabalhar mais e mais e mais. Vamos ter esse senso de urgência, busca pela relevância pessoal e também coletiva como igreja. Eu, pessoalmente, preciso ser sal, pessoalmente eu preciso ser luz e juntamente com vocês, de uma maneira comunitária, nossa igreja precisa ser sal e ser luz dessa terra. Como John Stott disse para nós, eu citei no início, o diagnóstico do mundo nós já temos. O mundo jaz no maligno. A pergunta é, o que o sal e o que a luz está fazendo de diferença nessa terra? Eu espero e oro que Deus me use, que Deus use você, que Deus use a nossa igreja para irradiar a luz do evangelho e para dar sabor e sentido à vida das pessoas. Em nome de Jesus, eu espero que essa mensagem seja acolhida em seu coração. Amém. Amém.